Graça e paz, meus irmãos, tudo na bênção com vocês. Irmãos, eu gostaria de trazer aqui uma meditação breve, né, para que a gente consiga entender um pouquinho, extrair alguns ensinamentos do texto lá que encontra-se em João capítulo 4. E o texto, né, reflete a questão da mulher samaritana, tá? Então, quais são os ensinamentos que nós conseguimos extrair desse texto que é tão conhecido, tá? E aí eu gostaria de fazer a leitura de alguns versículos específicos, porque aí a gente consegue facilitar o entendimento, né? Bom, eu gostaria de ler o versículo 28, 29 e 30, para início, né? Eu estou começando pelo final, que ele inicia no versículo 1. Então ele vai dizer lá o seguinte: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. E aí no versículo 39 da nossa sequência diz assim: E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra da mulher, que testificou: Disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficassem com eles, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher: Já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que ele é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, glória a Deus, né? Glória a Deus por essa mensagem. Bom, como é que é o desenrolar de toda essa história, né? De todo esse fato bíblico, né? A gente tem aqui no versículo 28 o relato dizendo que a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade, né? E encontrou-se com os homens da cidade e disse que havia alguém que estava tratando, informando, falando tudo o que ela havia feito, né? Isso aí trazendo uma evidência que aquela pessoa não era uma pessoa comum, era uma pessoa diferente, tinha um atributo diferente, né? Uma qualidade diferente. Então, através dessa mensagem, muitos saíram da cidade e foram ter com ele, foram à presença de Jesus através dessa fala dessa mulher, né? E é muito interessante essa fala, porque quando a gente vai para o início desse texto, a gente vai entender que Jesus ele faz um movimento saindo da Judéia, indo para a Galileia, né? E de forma isso para evitar conflitos junto aos fariseus, né? Então, nesse movimento que ele faz, ele passa por Samaria, coisa que os próprios judeus, por uma questão de preconceito, por uma questão de uma visão negativa que tinham dos samaritanos, que eles entendiam que os samaritanos eram um povo contaminado, né? Eles eram um povo de Israel, mas eram um povo do Reino do Norte, que estavam contaminados por outras tradições e tudo mais. Então, eles não eram dignos de compartilharem. Então, eles faziam um percurso muito maior para não ter o risco de se contaminar com os samaritanos. Então, não tratavam com eles, tratavam diferente, né? De uma forma diferente. Então, nesse trajeto, em determinado momento, o Senhor Jesus ele diz que está cansado, né? Ele para e ele fica junto à fonte, a fonte de Jacó, né? Isso aí por volta da hora sexta, né? E aí a gente vai ter o relato que a hora sexta era meio-dia, né? E aí os discípulos do Senhor Jesus vão para a cidade para buscar o alimento para ele, né? Para buscar alimento, para comprar alimentos. E nisso vem uma mulher retirar a água dessa fonte. E aí o Senhor Jesus fala diretamente com ela: dá-me água de beber. Essa mulher é a samaritana. E aí ela já tem um primeiro susto, né? Porque quando a gente olha o aspecto cultural, as mulheres iam buscar água normalmente ou cedo pela manhã ou no final da tarde. Tudo indica que por questões de temperatura, mas essa mulher ia num horário meio que desproporcional. Havia alguma razão. Podia ser alguma razão pessoal. E o texto vai dizer que Jesus vai se revelar a ela de uma forma que ele quase que não se revela a quase ninguém dessa forma, tá? Ele tem um relato
Por exemplo, quando ele conversa, ele aplica o Sermão do Monte, ele não se apresenta como Deus, como ele faz com ela. Então, tem um ponto muito interessante aqui nessa mensagem. Então, ele vai dizer aqui, ela vai ter uma visão muito natural das necessidades pessoais dela, né? Ela vai, assim como nós temos no nosso dia a dia. Eu preciso ir para o trabalho. Mas tem vale transporte. Mas tem combustível. Mas tem condições de ir. Está chovendo, não tá? Então a gente vai estar olhando muita questão pessoal. E isso era algo rotineiro, era o cotidiano dela, né? Então, no cotidiano dela, o Senhor Jesus se apresentou e pediu água para beber. E aí ela já traz à tona para ele, olha, como você sendo judeu, sabe, aquele povo que faz acepção, você fala com a samaritana, né, e você pede a mim de beber. Os judeus não utilizavam nem os utensílios, quem entendia que os utensílios dos samaritanos eram contaminados, né? Então Jesus aí ele vai começar a tratar, a falar e tirar as dúvidas daquela mulher de uma forma tremenda. Ele já vai falar aí no versículo 10 que se ela conhecesse o dom de Deus, o presente de Deus para a humanidade, para a criação, e quem é que está pedindo, que é justamente esse presente, dá-me água de beber, tu lhe pedirias, no caso a mulher queria pedir e ele daria era água viva, não seria a água que ela estava buscando e que saciaria aquela sede dela de forma temporária. Daqui a pouco ela teria água novamente, teria que retornar à fonte, né? Só que aí ela inclusive ela vai estar falando, ela vai responder que tipo, Jesus não tem condições de pegar aquela água. Ele não tem um recipiente, ele não tem a corda, ele não tem como remover aquela água, mas ela fica curiosa já com aquele fato da água viva. Ela diz, Senhor, tu não tem como tirar a água, o poço é fundo, onde pois tens essa água viva? Aí ela começa a tratar de uma forma natural, como eu falei, às vezes não atento ao campo espiritual. Então, és porventura tu, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço e que ele mesmo bebeu, né? Afirmou Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede. De fato, é a necessidade natural do nosso corpo, né? Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, existe uma diferença da relação, de uma relação natural, onde envolve o nosso corpo, e uma necessidade espiritual, que era do que Jesus estava tratando. Né? Jesus estava aprofundando nesse campo espiritual, dizendo que ela precisava beber dessa água para que o espírito dela fosse saciado, para que ela não necessitasse mais beber de outras fontes que não fosse a única necessária, a única verdadeira fonte, aquela que sacia a sede verdadeiramente, né? Então, o Senhor Jesus está oferecendo a essa mulher a água viva e que vai jorrar para a vida eterna, né? Esse é o limite, é vida eterna. Então, é algo que já é extraordinário, né? Então, quando a gente vai para o versículo 15, né? Aí a gente vai perceber que a mulher ela não entendeu ainda a mensagem do Senhor Jesus e ainda permanece naquela visão natural, né? Então, diz lá no versículo 15, né? Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então, veja, ela está preocupada muito com a necessidade de ir, de voltar. Não é o espiritual. Então, Jesus começa a falar, né? E agora de uma forma diferente, né? Então, disse-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tem marido. Porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então Jesus ele começa a apresentar aí uma revelação, né? O Senhor começa a revelar sobre a vida, sobre a intimidade daquela mulher, que possivelmente era algo extremamente íntimo dela, algo que ela poderia ter vergonha, algo que poderia doer nela, algo que poderia ser a razão dela estar saindo num horário não tão proporcional, não tão adequado, né? Quem sabe por julgamentos, não se sabe a razão, mas isso aí é intimidade, é Deus, ele fala justamente aquilo que só ele sabe, sabe? É assim como ele fez lá com Natanael, lá em João capítulo 1.
que o Senhor Jesus disse que viu Natanael debaixo da figueira, quando ele estava debaixo da figueira. Mas Natanael teve uma confirmação. Para ele foi a certeza que Jesus era Deus ali naquele momento, que ele era o Senhor, só por causa disso. Então alguma coisa tinha muito íntimo nesse momento. Então, qual é o relato da mulher nesse momento? No versículo 19 vai dizer assim, ela vai entender que ele não é um homem natural. Então ele vai dizer assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta, pelo menos profeta tu és, né? E aí ela começa agora a trazer, colocar para fora as dúvidas, aquilo que preocupa. Sabe o que é um coração sincero? Que verdadeiramente tem o interesse de agradar a Deus, de satisfazer a vontade do Senhor? Então ela vai trazer aqui para Jesus dúvidas. Os nossos pais diziam que nesse monte, o Monte Gerizim, era um monte que deveria se adorar. Os judeus dizem que é em Jerusalém. Onde é que se deve adorar então? Né? E aí Jesus vai falar que nem é nesse monte, vai chegar um momento que não é nem nesse monte, nem em Jerusalém, porque a adoração que Deus quer é uma adoração em espírito e em verdade. Então vejam o tanto de palavra riqueza de palavra, tá? Para uma única pessoa, né? Então havia um propósito, essa mulher foi usada por Deus e Deus alimentou, entregou, porque havia um propósito com ela. Então aí você vai ver que Jesus fala esse relato da questão da adoração. Ele vai falar que a salvação vem dos judeus, né? Isso aí é no versículo 22, e que de fato os samaritanos eles eram misturados. Quando há a divisão do reinado lá em Salomão, tem o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte tem a capital sediada lá em Samaria, o reino do sul é Jerusalém, devido aos procedimentos, às questões dos exílios, né, dos cativeiros. O reino do norte ele perdeu a sua identidade, vamos dizer assim. Começou a servir a outros deuses, não era algo puro, não era algo como os judeus do sul, né, de Jerusalém, conseguiram manter, né, a tradição verdadeira. Então, por isso eles eram rejeitados. Então, o entendimento era misturado, mas, no entanto, eles tinham a Torá, né, que anunciavam. Os judeus eles tinham mais escritos, né? Eles tinham todo o Antigo Testamento, que facilitava o entendimento e a espera pelo Senhor. Então, quando a gente para analisar assim, a ferramenta que eu tenho na mão, a quantidade de informação que eu tenho sobre o Messias, a vinda do Messias, então os judeus eles eram privilegiados por entender que o Messias vinha e poderiam receber, aceitar, examinar sem dúvida, sem erro. Não era aceitável falha, vamos dizer assim, né? No entanto, os samaritanos, como nós fizemos a leitura logo no princípio, eles receberam Jesus como Salvador do mundo. Eles creram no Senhor. Os judeus não. Esse foi o grande problema. Então, voltando para o texto, a gente vai ter aqui que vai chegar a hora que a adoração será em espírito. E Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aqueles que adoram na intimidade, que eles não estão ali fazendo um movimento, não estão fazendo uma festa, não estão fazendo uma zoada. Eles estão de fato dedicando-se à adoração ao Rei em espírito e em verdade, como Ele quer ser adorado, da maneira que Ele precisa ser adorado. Amém? Então ele vai dizer aqui que a mulher vai dizer no versículo 25, dizendo que sabia que havia de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele viesse, ele anunciaria todas as coisas. Veja o coração dessa mulher. O coração dela era desejoso, verdadeiramente, ela não era misturado, não. Então ela esperava, ela tinha certeza. E aí o que é mais interessante, que é uma revelação tremenda, né? Disse Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. E aí nesse momento é quando eu fiz essa leitura, que é quando os discípulos retornam das compras, né? E eles ficam até abismados porque ele estava falando com ela. E os discípulos eram judeus, preconceituosos também com os samaritanos, né? Então, que situação, né? E aí a gente vai ter um intervalo aí onde vai se falar sobre o trabalho, né? E nesse momento aí, a mulher que tinha saído de casa no intuito de buscar a água para matar a sua sede, saciar a sua sede, ela deixa o seu cântaro. Isso no versículo 28. Ela deixa o seu cântaro lá
e segue para a cidade para comunicar o que ela tinha vivido naquele momento ali, aquela revelação que é extremamente especial, tá? Foi algo pessoal ali. E você vê que isso aí é o comportamento daquele que teve um encontro com o Senhor. A gente não pode eu escutei o Senhor, eu entendi o Senhor, mas não se limita a mim. O milagre, a obra não é só para mim, não termina em mim. Eu preciso fazer a vontade do meu Deus. E o que foi que ela fez? Ela fez a vontade do Deus dela. Ele foi lá. Ela foi lá na cidade. Ela comunicou primeiramente o que ela tinha de informação. Olha, tem alguém ali que está comunicando todas as coisas, tudo que eu tenho feito. Venham pelo menos examinar comigo, venham. Ela não tinha informação mais precisa, mais aprofundada, mas essa informação que ela levou fez com que os homens dessa cidade saíssem e fossem ter com Jesus. Isso está lá no versículo 30. Né? E ela deixa aquela dúvida no ar. Não será esse homem, porventura, o Cristo? Isso no versículo 29. Então, os homens eles começam a se mexer com aquela dúvida. Será que é esse que nós esperamos? E aí a gente vai ter lá, a partir do versículo 39, o resultado dessa plantação, dessa plantação que essa mulher fez, a plantação da semente, né? Ela plantou uma sementinha ali de Jesus. E diz lá no 39, e muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou, disse-me tudo quanto tinha feito. Então, por conta do fato dela falar, do fato dela ter testemunhado sobre Jesus, muitos creram. Só que não só nesse momento, a partir do versículo 40, vai dizer que os samaritanos pediram que Jesus ficasse ali por alguns dias. E ele ficou 2 dias ali. E no ensino da palavra ali, por causa da pregação da palavra agora, muitos creram nele. Não era só mais por conta da experiência que a mulher tinha tido, mas agora porque eles ouviram do Senhor, porque eles conheceram e puderam testemunhar que Ele era o Senhor. Então isso aí está no versículo 41 do capítulo 4. E no 42, que é o ápice, vai dizer assim, e dizia a mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo, verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Então, esse texto ele é muito rico, a gente pode extrair muita informação dele. Ele vai extrair informação de que Jesus, ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. A gente vê no texto, existe a movimentação do pessoal, um conflito, e ele já sai dali e vai para um ambiente onde são teoricamente os gentios, né? Aqueles que não estão segundo a vontade do Senhor. E no entanto, estes o receberam, o aceitaram, o reconheceram como Salvador do mundo. Então, a sua palavra ela vai estar sendo aplicada desde lá do Antigo Testamento. O Senhor vem para todos e não só para Israel. Isso é tremendo, tá? E no entanto, são as ovelhas perdidas, né? E a gente vai ter aí também que o Senhor ele vai mostrar o tipo de relacionamento que Ele espera. É em espírito e em verdade. Não precisa ser dentro de um templo. Não precisa ter um padrão assim. Mas precisa ter intimidade. Eu preciso ser verdadeiro naquilo que eu estou fazendo. E hoje em dia a gente tem muito problema com relação a isso. Se a gente olha para as igrejas da gente, as igrejas estão doentes. As igrejas não têm entendimento. Não tem muitas vezes a maturidade nesse quesito. E quanto mais surge igreja, mais a gente vê esse tipo de problema. A gente precisa voltar às Escrituras, a base da adoração ao Senhor, conforme Ele determinou. A gente tem que seguir a vontade dEle, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas. Se é do meu jeito, não é do jeito dEle, e há erro nisso. E a gente vai ver aí um relato que Jesus vai trazer para a gente informações de quem Ele é, a revelação que Ele é o Messias, que Ele é o Salvador do mundo. Ele mudou o projeto daquela mulher. Aquela mulher só queria água, e a água normal para saciar sua sede, mas ela trocou essa água pela água viva e foi satisfeita, e através desse desejo dela, ela levou muitos à salvação, através de inicialmente levar aquela mensagem que ela tinha disponível. Mas ela agora tem palavra que pode transformar, palavra porque ela agora aprendeu. E é esse o chamado para a gente. A mulher samaritana foi usada por Deus para levar a semente do Senhor, para levar a palavra do Senhor, e muitos foram alcançados por meio dela.
E hoje, no dia de hoje, com toda a informação que você tem sobre o Senhor Jesus, você tem conseguido pregar sobre o Evangelho? Você tem conseguido anunciar a vontade de Deus? Você tem conseguido anunciar que Ele é o Salvador do mundo? Que está fora dele, você está perdido nesse mundo? Então, isso foi o que ela fez. Aquela mulher que era rejeitada, aquela mulher que se sentia, e como ela se sentia de forma íntima, né? Mas, no entanto, ela deu uma resposta muito positiva. Nós precisamos dessa resposta positiva no nosso tempo. Nós precisamos levar a verdade de Cristo, porque só essa verdade liberta, salva e cura, e faz muitas outras coisas. Porque Cristo é vida, Cristo é alegria, Cristo é tudo. A gente precisa do Senhor. Então, que o Senhor Jesus abençoe vocês nessa noite, que vos dê muita paz e que vocês possam meditar nesse texto com muita paciência, com muita sabedoria, entendendo a vontade do Senhor, que deve ser sempre soberano sobre nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe.